Espero que você tenha o seu coração preparado, abra o seu coração, não para as minhas palavras, mas a sua palavra, né? A palavra de Deus. E às vezes quando eu estou estudando, preparando uma mensagem que eu sei que eu vou ter que fazer com bimodalismo, tem que ser um tema que eu consiga me expressar em português e tanto em libras, mas sempre acaba tendo umas falhas. Mas a palavra de Deus é poderosa, e se nós ouvirmos ao Espírito Santo, com certeza nós seremos abençoados. O tema da mensagem é muito simples, mas tem muitas verdades profundas que eu quero que Deus então nos mostre. Desça do barco. Desça do barco. O pastor Márcio, ele já leu o nosso texto em Mateus, no capítulo 14, mas abram suas Bíblias, nós vamos aos poucos lendo alguns versículos. Eu quero que vocês mantenham aberto em Mateus, ali no capítulo 14. Mateus capítulo 14. Se você tivesse tempo para ler este capítulo todo, você vai perceber que tem muita informação, digamos, muitos acontecimentos que acontecem aqui no capítulo 14, que mostra para nós que a vida de Jesus, aqui nesse tempo, foi bastante, digamos, ocupado, um tanto preocupado e pesado a sua responsabilidade. No início do capítulo 14, nós descobrimos que o seu primo, o João Batista, havia sido morto, e essa informação havia chegado a Jesus Cristo. Além dessa triste notícia, também nós sabemos que Jesus Cristo, ele saiu a um tempo de oração, mas sempre o povo conseguia achar Jesus Cristo. E veio uma multidão atrás de Jesus, e ele com muita paciência, com muito amor, os ensinou, mas nós sabemos que ao final desse dia, o povo estava com fome. Vocês conhecem o milagre da multiplicação do pão e dos peixes. E ao terminar essa noite, o povo já havia ido embora. Jesus Cristo então deu instruções para os seus discípulos, para que eles entrassem ali no barco e seguissem caminho para o outro lado, ali uma outra parte do lago. E Jesus queria ter um tempo a sós em oração. Agora, isso não tem a ver com a mensagem, mas se o próprio Filho de Deus, ele precisava de um tempo afastado, de um tempo de oração, quanto mais nós ainda. Nós precisamos lembrar que nossa vida ocupada, nosso trabalho, frequentando a igreja, cantando no coral, fazendo isso, aquilo, nós precisamos de um tempo particular, a sós com Deus, para nos dar forças para seguirmos no caminho. E ele pediu então para os discípulos entrarem neste barco, e então aqui procede uma das histórias mais conhecidas, um dos milagres bem conhecidos de Jesus Cristo. Quando ele veio andando ali por cima das águas, né? Os discípulos viram aquele acontecimento e passaram muito medo. Agora, você já se imaginou no lugar dos discípulos? Eu gosto de me colocar dentro das histórias bíblicas, para que eu possa empatizar com o sentimento deles. E eu imagino, se eu estivesse ali, naquele barco, naquele navio ali, passando ali numa tempestade, com os ventos e as águas batendo ali no barco, já é motivo de medo, mas não sabemos o tanto do vento, né? O vento estava contra e já estava escuro, e Jesus veio ali seguindo. Mas a história que nós aprendemos aqui é a fé de Pedro ao descer do barco. E nessa noite então, eu quero que você pense no barco como o seu conforto. O barco é como a sua segurança, o que você está acostumado a fazer, você se sente seguro e é fácil. Então as nossas vidas, a nossa rotina do dia a dia, a gente acostuma com essas coisas e nós fazemos às vezes sem pensar. Mas Deus às vezes Ele quer pedir de nós além disso, e nós precisamos
descer do nosso barco de conforto para obedecermos a Cristo. Vamos orar então, pedir que Deus abençoe este momento. Senhor Deus, eu te agradeço pela tua santa palavra, e neste momento, Pai, eu me esvazio de mim mesmo, e eu peço, Pai, que teu Espírito Santo possa me encher com o poder do Espírito. Pai, que o Senhor venha falar através de mim como um conduíte, que a tua palavra, Pai, seja pregada fielmente, Pai, que todos possam, bom, primeiro, estar atentos, que possamos evitar as distrações. Segundo, que possamos abrir os nossos corações e permitir que o Espírito venha, Pai, a falar a nós, e que possamos obedecer também e pôr em prática aquilo que nós aprendemos. Abençoe então, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar alguns pontos rapidamente, na verdade, que são vários pontos, mas primeiro eu gostaria de mostrar o fato que Deus tem um plano para as nossas vidas. Independente de quem for você, independente do seu passado, da sua família, da sua vida atual, da sua frequência na igreja ou não, Deus tem um plano para cada um de nós. E quando Deus, então, Jesus Cristo, Filho de Deus, já estava finalizando aquele dia trabalhoso, aquele dia cansativo, Jesus queria se preparar para orar, mas Ele deu instruções para os discípulos. E Ele pediu que os discípulos entrassem ali naquele barco e fossem adiante. Deus nunca é pego de surpresa. Deus sabe tudo e Deus ordena os nossos passos. Como nós encontramos no versículo 22, ele diz: logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Você acha que foi acaso que Deus planejou ali que Jesus não estivesse juntos? Jesus podia ter entrado no barco junto com eles, mas Deus tinha um plano que necessitasse que Jesus estivesse para trás enquanto os discípulos fossem à frente. E nós sabemos que Deus tem um plano em tudo. Este não é o ponto principal da mensagem, mas nós precisamos reconhecer que Deus tem um plano e Deus pode usar todos os acontecimentos para a sua vontade e para cumprir este plano em nossas vidas. Veja aqui em Isaías capítulo 55, no versículo 8, a Bíblia nos mostra que isso aqui é Deus falando, os meus pensamentos são os deles, ele dizendo: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos não são os meus caminhos, diz o Senhor. E às vezes nós esquecemos o fato de que Deus tem outros caminhos, e nós mesmos bolamos um plano para as nossas vidas, bolamos as nossas ideias e os nossos caminhos, e quando Deus muda isso, nós meio que reclamamos, ou nós impedimos, o plano de Deus em nossas vidas. Mas os seus caminhos são acima dos nossos. Nós precisamos sempre estar confiando nos caminhos de Deus. Em Provérbios, no capítulo 16, versículo 9, aqui diz: o coração do homem planeja o seu caminho. Eu posso perguntar aqui, quantos já fizeram planos para essa semana? Talvez você tenha planos, o que você vai fazer amanhã, no dia seguinte. Nós temos os nossos planos, e a Bíblia diz que o coração do homem planeja o seu caminho, mas quem é que dirige os nossos passos? É o Senhor que dirige os nossos passos. Então nós precisamos confiar em seu plano para as nossas vidas. Agora, os discípulos, nós não temos detalhes se eles questionaram Jesus, perguntaram o porquê, mas eles entraram naquele barco e foram adiante. Eu gosto muito do versículo em Romanos, no capítulo 8, o início do versículo 28. Eu preguei uma vez sobre este tema, mas nós sabemos que todas essas coisas, aqui você pode incluir as coisas boas, as coisas más, tudo isso pode contribuir para o bem
daqueles que amam a Deus. Então o plano de Deus inclui as coisas boas e também as coisas ruins que acontecem em nossas vidas. E nós vamos ver daqui um pouco que o percurso ali dos discípulos também fazia parte do plano de Deus. Seguindo aqui no capítulo 14, quando os discípulos entraram ali no barco, a Bíblia nos mostra que era já muito tarde da noite, inclusive era entre 3 horas da madrugada e 6 horas. Então era bem tardezinho, na verdade quase amanhecendo, mas eles haviam trabalhado o dia inteiro e com certeza estavam cansados e estavam ali navegando para o outro lado. Em segundo lugar, nós percebemos que existe, em nossas vidas as ondas que acontecem, e para o surdo, é muito literal. As ondas é um simbolismo, às vezes, dos problemas, das tempestades. Os ventos também podem corresponder a isso também. Então, as ondas em nossas vidas são como os problemas que acontecem, as dificuldades, as coisas que nos pegam de surpresa e nos passam medo. Aqui no capítulo 14, versículo 24, diz que o barco já estava no meio do mar e estava ali açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quantos aqui já andaram de barco ou de navio, já andaram em mar aberto? Poucas pessoas, algumas pessoas, E talvez você sabe nadar, talvez não sabe, mas independente disso, eu sei nadar, mas eu não sou, eu não consigo a longas distâncias, pastor? Então, se eu estiver longe, no meio do mar, e houver um naufrágio, eu estou perdido se não tiver um colete salva-vidas, uma coisa assim. Então, dá um certo medo. Eu já estive em alto mar, e você olha assim, às vezes quando não tem a lua visível, quando está muito nublado, fica uma escuridão imensa. Você não vê as estrelas, não vê a lua, e você olha assim, não vê nem a água. É preto puro. E dá medo, dá assim um certo medo nas nossas vidas. E os discípulos estavam então neste barco, já no meio do mar, e a Bíblia mostra que o vento estava contrário, e estavam sendo açoitados pelas ondas. Então, com certeza, só aquele momento já dava um certo medo em suas vidas. Quando nós embarcamos numa viagem dessa, nós sempre esperamos que as águas sejam tranquilas, que nós possamos chegar até o nosso destino em paz. Ninguém quer ali as ondas. Eu que vou mais de avião do que de barco, nós preferimos, irmã Raquel, que o voo seja tranquilo, sem turbulência, que seja tranquilo, é o nosso desejo, mas às vezes acontece. E é sempre inesperado, nós nunca esperamos por isso. Então, nós precisamos lembrar que nas vidas nós teremos também essas ondas que acontecem em nossas vidas. Virão problemas, virão dificuldades e virão necessidades. Isso é normal. Inclusive, se você é cristão e você acha que a vida cristã é sempre paz, então você não deve ser cristão há muito tempo, porque nós descobrimos rapidamente que a vida do cristão é cheia de problemas, cheio de dificuldades. Inclusive em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 19, a Bíblia nos mostra que às vezes faz parte da vontade de Deus essas tribulações, o nosso sofrimento. Então, capítulo 4, versículo 19. Portanto, também os que padecem segundo o quê? Lê para mim, por favor. Segundo a vontade de Deus. Como será que nós podemos aceitar isso? Mas nós temos sofrimento, nós padecemos, e às vezes isso faz parte da vontade de Deus. Então, se preparem, porque as ondas da vida virão, os problemas da vida virão, e nós temos que estar cientes disso e aceitarmos isso como parte da vida. Essas ondas, elas nos ajudam a afirmarmos as nossas vidas,
a nossa fé aumentarmos também e crescermos no Senhor. Mas os discípulos encontraram essas ondas. E talvez naquele momento os discípulos pensavam: puxa, Jesus, ele nos largou. Alguns capítulos anteriores, nós encontramos no capítulo 8, o milagre em que Jesus estava no barco e ele acalmou os ventos. Então Jesus, os discípulos viram o seu poder e... esse negócio que não quer parar. Os discípulos viram Jesus, o seu poder, e sabiam que ele poderia resolver qualquer problema. Mas dessa vez Jesus não estava juntos. E talvez então os discípulos pensavam: será que Jesus nos largou? Por que ele nos mandou primeiro e ele não está conosco? Mas nós encontramos em terceiro lugar que Deus sabe de tudo que acontece em nossas vidas. Nada foge do conhecimento de Deus. E com certeza Deus sabia dos ventos, dos problemas que estavam acontecendo, daquele barco e dos discípulos. Deus sabia de tudo e queria acontecer. Em Marcos capítulo 6, versículo 48, nós encontramos outro relato dessa história. E vendo que se fatigavam ao remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília. O dia do povo judaico, eles seguiam o tempo romano. Então às 6 horas da noite começava um novo dia calendário para eles. Às 6 horas era a primeira vigília, 9 horas da noite era a segunda vigília, meia-noite, né, 0 horas era a terceira, e a partir das 3 horas era a quarta vigília. Então isso aconteceu durante a madrugada. Jesus aproximou-se deles andando sobre o mar. Ali pergunto: será que quando Jesus vinha caminhando no mar, ele não teria noção de que iria encontrar com o barco? Será que Jesus foi pego de surpresa? Vocês estão ali? Não sabia? Claro que não. Jesus sabia exatamente o que Deus havia planejado e ordenado. Jesus sabia. Deus conhece também cada uma de suas vidas, e Deus sabe o que você e eu estamos passando e experimentando neste momento em nossas vidas. Salmo capítulo 56, versículo 8. O salmista estava ali passando por momentos difíceis, e ele diz, como contestando meio que Deus contava as suas vagueações, né? Os tempos em que ele não dormia, girava para lá e para cá. E diz aqui que Deus põe as lágrimas num pote. Ou seja, ele estava reconhecendo que Deus sabe de cada uma das nossas lágrimas, que Deus conhece todas as vezes que nós estamos ali sem dormir, que Deus é como se ele anotasse tudo no livro. Ele conhece cada detalhe de nossas vidas. Não é maravilhoso saber disso? Quando você está ali no meio da noite, no meio daquele sofrimento, e começa os pensamentos que você está sós, esquece, Deus está junto, Deus está conosco, que Deus conhece exatamente o que está acontecendo, e nós por isso precisamos dar graças a Deus. Mateus capítulo 6 mostra sobre o cuidado de Deus, sobre os pássaros, sobre as flores. Conhece, né, aquele texto? Deixa eu ler rapidamente. Por isso que eu vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Mas olhai para as aves do céu, que o vosso Pai Celestial, Ele as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas, do que as aves? E quanto ao seu vestiário, por que andais ociosos? Olhai para os lírios do campo, se Deus assim cuida da erva, não vos vestirá muito mais a vós? Então nós sabemos que Deus, Ele cuida das pequenas aves, das flores, dos campos. Como que Ele não vai cuidar de nós ou dos seus filhos? E Deus conhece então cada detalhe de nossas vidas. E os discípulos ali talvez passando medo, mas Deus conhecia
o que estava acontecendo e Deus estava preparando um milagre ali naquele momento. Em quarto lugar, Mateus capítulo 14 nos mostra que o tempo de Deus é sempre melhor. Eu sou meio que sistemático, né? Gosto das coisas de um certo jeito, mas às vezes eu preciso entregar nas mãos de Deus, lembrar que Deus às vezes quer mudar segundo a vontade dele, e nós precisamos estar compreendendo isso. E às vezes nós queremos que aconteça agora, e no tempo dele é outro. Então precisamos ter essa paciência e reconhecermos que o tempo de Deus é melhor. Você vê que Jesus, ele veio se aproximando na quarta vigília da noite, na madrugada. Que hora é essa para Jesus vir e encontrar com seus discípulos? E você pensa, Deus está demorando a responder a minha oração. Deus, eu estou afligido, por que está demorando a me ajudar? O socorro está demorando. Mas o tempo de Deus é sempre o melhor tempo. Quando nós lemos Salmo capítulo 31, nós encontramos no versículo 15, que os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Então faça como este salmista, entregue o seu tempo nas mãos de Deus. Pare de fazer o contrário, pedir que Deus siga o seu tempo, mas que nós entreguemos para Ele os tempos e deixamos Ele controlar e sejamos sujeitos ao tempo e à vontade de Deus. Lembra a história de Lázaro? Jesus amava muito essa família, os 3 irmãos Lázaro, Marta e Maria, uma família muito especial, muito íntimo de Jesus. E quando o irmão Lázaro estava enfermo, as irmãs mandaram avisar Jesus Cristo para que ele pudesse vir urgentemente para curar o seu irmão querido. Elas sabiam que Jesus tinha um poder e que ele podia curar o seu irmão Lázaro. Então, como vocês conhecem a história, ali em João, no capítulo 11, veio o mensageiro e avisou Jesus Cristo, explicando ali que Lázaro estava enfermo. Jesus podia, naquele momento, ter largado tudo e apressadamente ido de encontro com o seu querido amigo Lázaro. Mas ele disse, aqui diz no versículo 6, quando ele ouviu, pois, que estava enfermo, o que ele fez? Ele ficou ainda 2 dias no lugar onde ele estava. Agora, para as irmãs, isso não tinha lógica. Seria um caso de urgência. Quanto vocês querem ligar, né, para o SAMU, ou ligar para pedir um socorro e receber um aviso, daqui umas 2 horas a gente vai poder te ajudar. É urgência, tem que ser agora. E Jesus então, sabendo da sua necessidade, Jesus ficou mais 2 dias ali naquele lugar. Mas é tão linda aquela história, nós sabemos que ao chegar nas irmãs, elas não entendendo, meio que reclamando, Jesus, se tivesse aqui mais cedo, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus todo o tempo sabendo que o tempo de Deus era melhor. E claro, nós conhecemos o milagre ali da ressurreição de Lázaro. Mas se Jesus tivesse naquele momento ido de encontro, qual teria sido o milagre? Uma cura. Quantas vezes Jesus já tinha curado outras pessoas? Mas Jesus então, Deus preferiu que fosse de uma forma diferente. E foi a ressurreição de Lázaro, um milagre muito maior para que o povo pudesse ver a manifestação das obras de Deus. Então o tempo de Deus é perfeito, amém? E nós precisamos confiar nisso. Os seus discípulos então ali navegando no mar, encontraram, ouviram Jesus, mas nós então deparamos com o fato de que nós muitas vezes nós temos dúvidas, falta fé em nossas vidas, né? Imagine então os discípulos ali sobre o tempestuoso mar e viram Jesus vindo
andando sobre as águas. Agora eu confesso, eu provavelmente também teria pensado, o que é isso? Porque nunca na vida teriam visto uma pessoa andando sobre as águas. E vendo Jesus ali, na escuridão da noite, ali naquela madrugada, naquele vento, eles viram aquilo e diz que eles assustaram e pensaram que era um fantasma. Gritaram com medo. Agora, a gente está falando de homens, né, machos, discípulos de Jesus Cristo, gritando no meio da noite, morrendo de medo. Isso acontece com todos nós, queira admitir ou não, mas nós passamos medo às vezes. E os discípulos estavam morrendo de medo naquele momento. Mas Jesus logo lhes disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E quantas vezes Deus precisa falar isso para mim? Carlos, calma, não tenha medo, confie. Quantas vezes Deus tem que te lembrar no seu coração lá, através da voz do Espírito Santo: calma, confie, não tenha medo. Mas é difícil, porque humanamente falando, nós passamos por experiências que causam medo, e Deus está ali presente para nos confortar, para nos proteger e para cuidar de nós. Mas nós somos falhos e às vezes nós duvidamos. Pedro, talvez o mais bocudo de todos os discípulos, ele fala o que pensa e viaja, ele é nervoso, e Pedro diz: se é mesmo Jesus, me chama então, prova aí seu poder, que eu vou até ti. E foi que Jesus disse então, lá no versículo 29 e versículo 30, ele diz então: vem. Agora, eu não sei se Pedro estava esperando que ele chamasse ou não, né? Mas se Jesus fala: vem, pronto, o que eu aprontei, né? Agora eu tenho que ir. Parece tão fácil, mas você dentro de um barco, imagina você pulando para o lado de fora e tentando andar nas águas. Isso requer muita fé. Jesus chamou: vem. E Pedro então, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pudesse estar ali para presenciar este milagre. Mas Pedro começou ali com uma fé e começou ali a andar nas águas. Mas o que acontece com nós muitas vezes? Nós começamos com um propósito, olhando para Cristo, e aí de repente Satanás vem e nos distrai com outras coisas. E nós no propósito, nós estamos caminhando na nossa vida, fiéis a Deus, com fé, e de repente nós somos distraídos. Coisas que tiram a nossa atenção de Deus. E pelo vento, um outro texto mostra que Pedro então tirou os olhos de Cristo. E naquele momento então, ele começou a se afundar. E diz aqui: mas sentindo o vento forte, teve medo e começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo: Senhor, salva-me! Imagina então o desespero de Pedro naquele momento. Mas ele começou com fé e logo perdeu. Jesus, a resposta dele foi tão meiga, né, uma resposta calma. Logo Jesus então, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Eu gosto de imaginar que Jesus estava ali naquele momento, perguntando de uma forma com amor, e não tão bravo, uma repreensão, mas talvez Jesus: por que você duvidou? E nós sentimos ali o toque do Espírito Santo e perguntando: por que, pouca fé, por que duvidaste? E ali no relato do capítulo 8, a história parecida, onde eles estavam no barco, disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Aí eu pergunto nessa noite: como você avaliaria a sua fé? Pouca fé? Está temendo? Está duvidando? Ou nós estamos confiando em Deus? Nós precisamos olhar para os nossos corações e sempre confiar em Deus nesses momentos difíceis.
E a melhor parte, então, nós percebemos o poder de Deus, ali assegurando os discípulos e cuidando da vida de Pedro naquele momento. Versículo 28, respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E continuando então, Pedro já sabia que Jesus poderia fazer isso, que ele poderia chamá-lo para ir andar nas águas. Pedro já havia visto muitos milagres, e ele então, conhecendo o poder de Deus, ele mesmo que disse: Jesus, então me chame para andar nas águas. Quantos de nós temos coragem de sugerir algo assim de Deus? Deus, então me chame para ser um pastor. Deus, me chame para ser um missionário. Deus, me chame para aumentar a minha promessa de fé. Deus, me chame para fazer algo difícil para a obra de Deus. Não, nós não queremos isso. Deus, me dê algo fácil. Deus, me dê algo simples. Às vezes nós não queremos o trabalho, a dificuldade, o cansaço em nossas vidas. Mas sabendo do poder de Deus, Ele pode. Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Irmão, se você estar nessa noite confiando nas suas forças, essas forças vão acabar rapidamente. Nós precisamos confiar em Deus, no seu poder e nas forças dEle. Ele pode então nos ajudar e nos dar a força para continuarmos a servir ao nosso Deus. Pedro, então, todos os discípulos presenciaram o poder de Deus naquela noite, e nós também podemos presenciar Deus e o seu poder. E um dos meus versículos prediletos se encontra em Filipenses capítulo 4, versículo 13. Vamos ler todos juntos? Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Nós precisamos seguir este versículo, lembrando que eu consigo atravessar tudo em minha vida. Eu posso navegar o mar turbulento, eu posso, se Cristo me chamar para andar nas águas, eu posso atravessar essa enfermidade em minha vida, eu posso, seja o que for, a dificuldade, você pode colocar dele o nome no lugar, e você pode, como? Não nas suas forças, mas em Cristo, que lhe fortalece. A palavra fortalece, parece força, né? Em Libras, o sinal fortalece, você tem que usar o sinal de força e o sinal de me dar, porque fortalece não é eu que tenho força, é Deus que me dá a força. Então fortalece é assim, Deus que me dá essa força. E nós podemos confiar em Cristo, que Ele pode então dar-lhe as forças para atravessar este mar. O título da mensagem: desça do barco. Você às vezes, nós estamos ali no barco, confortável ou seguros, ali onde nós conhecemos, a nossa zona ali. E às vezes Cristo quer nos chamar para fora. Às vezes nós estamos aqui frequentando, fazendo isso, aquilo, e Deus tem outros planos mais trabalhosos, mais dificultosos para as nossas vidas. E a gente às vezes fala: não, isso não é para mim, eu não consigo. Deixa a outra pessoa. A gente meio que quer ficar no nosso barquinho. Mas Deus às vezes chama: saia do seu conforto. O que Deus está trabalhando no seu coração nessa noite? Talvez alguma obra, algum trabalho na igreja, algo em relação à sua vida particular, às vezes até um chamado para o ministério. Nós precisamos confiar em Deus, e se Deus nos chama assim, então seguirmos a Ele, confiando em seu poder. Vamos orar?